Prezinho, como vão vocês? Na palestra de hoje a gente vai falar um pouco sobre os povos pré-colombianos. O que é o povo pré-colombiano? Galera, pré de antes, colombiano de Cristóvão Colombo, isso mesmo. Dentre os principais eventos históricos que marcaram a história da humanidade, consta entre eles a chegada dos europeus aqui em terras americanas. E dentre essas chegadas, pessoal, uma das mais marcantes foi a da expedição de Cristóvão Colombo. Os povos pré-colombianos, portanto, são os povos que na América habitavam antes da chegada de Cristóvão Colombo. E professor, tinha gente aqui antes da chegada dos europeus? Não se façam de bobinhos, os senhores bem sabem que sim, havia sociedades bastante complexas aqui em solo americano antes da chegada dos europeus por aqui, tá? E há ainda uma carência de estudos quanto a esse povo, pessoal. Tamanha complexidade de sua tecnologia, de sua ciência e de tudo aquilo que eles deixaram e que resistiu ao tempo, claro, muito se perdeu. Mas, pessoal, há muito que se estudar sobre esses povos. É fantástico tudo o que eles deixaram, tudo o que eles conquistaram, e a ciência, os avanços, a arquitetura. Como vocês podem ver aí no nosso pano de fundo, o pano de fundo da nossa palestrinha de hoje, logo no slide de abertura, é uma das pirâmides que se encontra onde hoje é a região onde é o México, a América Central. Pessoal, construir um edifício como esses, acredito que vocês já tenham reparado que não é nada fácil, isso é bastante complexo, demanda engenharia, demanda matemática. Olha o tamanho dessa coisa, os caras estão construindo há séculos lá atrás, séculos, um arranha-céu, isso é muito louco. Então, para quem tem aquela perspectiva boba e pobre e rasa que apenas os europeus, apenas os gregos, apenas basicamente só os europeus e mais nenhum povo se desenvolveu a ponto de criar coisas incríveis, galera, abandonem desde já essa perspectiva errada, injusta e tonta, porque saibam, senhores, que os povos que aqui na América habitavam avançaram na engenharia, nas ciências e uma série de outros campos, tanto quanto aquelas sociedades fantásticas que habitaram onde hoje é a Europa e os países que a compõem. Tão incrível, se não mais. Professor, que legal, fale mais. Falarei. Quem são eles? Essa é a primeira questão. Quem são os povos pré-colombianos? Galera, na verdade, eles eram vários, eram diferentes tribos, diferentes povos, com diferentes culturas, diferentes línguas. Não dá para em uma palestra apenas a gente falar de todos eles. Então, nós teremos de ser injustos e selecionar apenas alguns deles para que nós estudemos. Vamos lá. Na Mesoamérica ou na região da América Central, havia, pessoal, maias e astecas. Onde hoje são as terras que compõem México e América Central, havia esses dois impérios que destacaram-se em função de uma série de elementos que eu não vou dar spoiler agora. Guarda a curiosidade que já a gente fala sobre cada um desses dois. E na região andina, galerinha, sabe lá? Os Andes, aquela cadeia montanhosa e tal, e tem a região dos Andes ao seu redor, e ela é grande, e ela recorta basicamente a América do Sul inteira. Pois é, aquela região que compreende Equador, Peru, Bolívia, o norte do Chile, o oeste da Argentina, lá havia o império mais extenso das Américas, eu me refiro aos Incas. E pessoal, vocês já sabem, é claro, mas não custa reforçar. Quando eu digo para vocês que essas tribos habitavam o México, a Bolívia, o Peru, galera, esses países, enquanto unidades administrativas, ainda não existiam, tá?
Muitos séculos depois, esses países vieram a ser delimitados e passaram a se chamar dessa forma. Mas quando a gente diz que, por exemplo, os astecas viviam onde hoje é algumas regiões do México, é para tornar a situacionalidade, que palavra difícil, para vocês se situarem com mais facilidade, tá? Para a gente se situar com mais facilidade, porque o México ainda não existia. Mas enfim, estou me enrolando demais nisso. Chega, vocês já entenderam. Começamos pelos maias, senhores. Olha só, esse império fabuloso, sabe? Os maias, aqueles que fizeram um calendário e muita gente ficou com muito medo lá em 2012. Saiu até um filme mostrando tudo de ruim que ia acontecer com a gente. Ainda bem que não aconteceu. Mas pode estar acontecendo agora com o Coronga, né? Não vai não. Vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Pessoal, esse império se desenvolveu ao longo dos séculos 3 e 10. Olha só, alguns séculos aí de história então. Um número considerável de séculos, inclusive. Deu para crescer, se desenvolver e florescer, e foi isso que aconteceu. Onde eles se localizavam? Sudeste mexicano, as regiões onde hoje é Guatemala, Honduras, tá? E eles se dividiam em dois grandes grupos. Um grupo menos privilegiado, menos abastado, composto por trabalhadores, principalmente trabalhadores rurais, que trabalhavam com a agricultura. E havia também classes mais privilegiadas, compostas por guerreiros, sacerdotes e governantes. Nossa, professor, parece muito semelhante com a organização feudal, com a organização europeia do mesmo período? Pois é, galera. De certa forma, é um tanto quanto parecido, tá? Há algumas semelhanças que as sociedades do mundo todo apresentam, como, por exemplo, as organizações sociais. Há classes mais abastadas, há classes menos abastadas. Há classes compostas por guerreiros, há classes compostas por governantes. Professor, isso pode ser identificado em diferentes períodos, em diferentes lugares, em diferentes sociedades? Que interessante. Sim, senhores, nisso a nossa raça humana costuma ter em comum, geralmente, tá? Apesar das nossas diferenças, das nossas riquezas, essa organização costuma ser comum, independentemente de qual seja. Pessoal, olha só, o que mais? Os maias, eles se organizavam em cidades-estado independentes. Professor, cite uma delas, Chichén Itzá. Cidade essa que, apesar de hoje em dia não ser mais habitada, lá estão as suas ruínas, passíveis de visitação. Vão lá, é muito legal. A minha mãe e meu pai foram e não me convidaram, mas eu vi nas fotos, é bem legal, assim. É bem legal, tá? Que mais? Olha só, eles dominavam a escrita. Esses povos dominavam a escrita. Escritos esses que eram hieroglíficos. E esses escritos estavam presentes, por exemplo, em cerâmicas, em códices, ou seja, eles tinham um sistema de escrita avançado, complexo e meios de reprodução desses escritos igualmente complexos, beleza? Eles também contavam com a matemática avançada e a noção do número zero. Olha que legal. Hein, professor, zero, grandes coisas. Galera, pra gente hoje, com a nossa tecnologia, com o computador, a noção de zero de fato parece dada, parece simplória. Mas, pessoal, imaginem só, uma sociedade há centenas de anos atrás que não contava com várias basicamente todas as facilidades que a gente tem hoje. Ter a percepção de um número nulo, de um número que representa nem algo positivo nem algo negativo, um número intermediário entre os números positivos e negativos. Olha só a complexidade disso. Isso é muito louco. Isso é bastante avançado para a época. Olha só que legal, tá? A noção do número zero é uma percepção bastante avançada na matemática. Para a gente parece dado, para a gente parece assim, simplório. Mas, senhores, não é, tá? E que mais? Olha só, a partir dessa matemática bastante avançada, esses carinhas puderam elaborar calendários bastante precisos, com delimitações claras e precisas das estações e das fases da Lua, e enfim,
tá? A partir dessa percepção matemática bastante avançada, esses caras conseguiram aplicar esses conhecimentos tanto à construção de calendários, quanto a engenharias mais avançadas, e, enfim, continuemos para ficar um pouquinho mais claro, pessoal. Continuemos para deixar um pouco mais claras as coisas. Falemos agora dos astecas. Tenochtitlan era a capital desse poderoso império, um império marcado principalmente pela sua violência. Esses povos eram conquistadores, como vocês podem ver aí no slide. Eles estão fazendo uma coisa nada legal com o amigo deles, que é arrancar o coração. Criança não faça isso com seus amigos, tá? Não arranca o coração de ninguém. Isso tem uma perspectiva bastante religiosa, pessoal. Uma das marcas dessa sociedade são tradições religiosas bastante marcantes, tá? E essa faca que eles estão utilizando, ela é feita de um material que é bastante característico daquela região. Quando minha mãe viajou para lá, ela me trouxe uma faca dessas. Muito legal, bem legal. Eu vou mostrar para vocês depois, tá? É bem interessante. É uma pedra e, sei lá, ela é avermelhada. Quando você coloca contra a luz assim, ela tem ela é estranha, tá? Ela é estranha. Eu mostro para vocês depois. Olha só, o que mais que a gente pode saber dos astecas que nos interessa? Eles eram bastante expansionistas. E uma coisa interessante é que eles absorviam povos e culturas, tá? Eles não apenas dominavam os povos e escravizavam todo mundo. Não, é muito mais complicado que isso. Eles absorviam também as culturas desses povos dominados. A matemática, a cultura, a engenharia. O povo asteca enriquecia conforme ele absorvia novos povos. Por quê? Porque eles não simplesmente os escravizavam, eles também absorviam aquilo que eles tinham de melhor, tá? E para não deixar de falar da dominação que tem essa perspectiva escravocrata, eles também, pessoal, transformavam essas regiões em confederações subordinadas. A partir de então, eles deveriam pagar impostos e ser submetidos à organização central dos astecas, tá? Além do mais, escravos de guerra eram tomados e isso, de certa forma, movimentava a produção, o comércio. A escravidão era um negócio, tá? Inclusive para eles. Eles dominavam ciências, engenharia, contavam com edificações gigantescas, tal qual os exemplos citados anteriormente. E havia também divisões sociais, como, por exemplo, a existência de nobres, sacerdotes, soldados de alta ou baixa patente. Havia comerciantes, artesãos, escravos, enfim. O comércio, pessoal, inclusive de mercadorias de luxo e a agropecuária, era a base econômica daquele império. Mercadorias de luxo, professor. Cite exemplos. Papel, roupas luxuosas, tiliquitim, sabe aquelas coisas assim de ouro, assim, você põe a orelha assim, o brinco, sabe, coisas bonitas de ouro? Isso também. E, como eu já mencionei, tradições religiosas marcantes, geralmente associadas a sangue, a violência, a essas coisas que hoje pra gente, nossa senhora, grita nos nossos olhos uma pessoa ter seu coração arrancado, mas para eles, normal, tá? Mais um dia no parque, mais um passeio no parque. E eu duvido vocês adivinharem qual eram as pessoas que eram submetidos a esse tipo de oferta aos deuses, né? Eram os escravos, tá? Geralmente eram os escravizados por guerra. Eram eles que ofereciam de boa vontade. Não tinha nada de boa vontade. Ofereciam seus corações aos deuses dos astecas.